Olá, seja bem-vindo. É muito bom ter você aqui nesse terceiro encontro. Nesse terceiro encontro, a gente fala sobre a agenda, as regras de convivência e também os recursos que estão disponíveis para os grupos da Igreja Simples. O dicionário Aurélio define a agenda como um compromisso que pode ser tanto formal, pode ser anotado ou lançado em um sistema aí de gestão de tempo, como também pode ser totalmente informal. O importante é isso, é a agenda que define o que você faz no dia. E a sua agenda define o que você faz, o que você realiza ao longo da vida. É por isso que os grupos têm também a sua agenda e as suas rotinas. É esta agenda dos grupos, são estas rotinas dos grupos que fazem com que aquilo que está na abstração, né, porque a gente tem lembra lá atrás, tem uma visão bíblica, né, tem os princípios bíblicos, e tudo isso é lindo, esses valores são maravilhosos. Ah, as ordenanças de Deus, que maravilha! Ah, refletir na palavra de Deus, que coisa preciosa. Mas uma coisa é você amar uma coisa de forma abstrata, a outra é você colocá-la em prática. Uma coisa é você admirar um princípio, outra coisa é você praticar o princípio. Aquilo que define a prática é a agenda, é a rotina devidamente consolidada, praticada diuturnamente. O GIS tem então algumas rotinas. Quais são essas rotinas? O que é essa agenda do GIS? Em primeiro lugar, o encontro semanal. Um encontro semanal que pode ser presencial ou pode ser online, como a gente tem informado desde o encontro anterior, ou seja, cada grupo define onde se encontrar e a maneira de se encontrar. O coordenador geral dos grupos e também o pastor devem também aí se encontrar. Eles devem fazer isso periodicamente, para que eles possam orar um pelo outro, possam também dialogar sobre como melhorar o trabalho dos grupos da Igreja Simples. É importante também que haja pelo menos 3 encontros anuais entre o coordenador geral, o pastor dos grupos, os líderes dos grupos, né, líder auxiliar e também os secretários dos grupos, para que a gente ouça como é que está o trabalho, para que a gente receba insights, para que a gente verifique quais são os pontos de fragilidade, aquilo que precisa ser ajustado, aquilo que precisa ser aprimorado no trabalho, para que a gente abra um espaço para receber novas ideias. Enfim, é importante que haja essa interação entre a liderança principal dos grupos, os líderes dos grupos locais, com o seu coordenador e com o pastor dos grupos. Pelo menos 3 vezes no ano isso deve acontecer, no mínimo 3 vezes no ano. Além disso, uma outra rotina que tem que ser estabelecida é a seguinte: nós estamos reunindo aqui, estamos conhecendo uns aos outros. Tem alguém aqui interessado em liderar um grupo, um novo grupo, ou até ajudar na liderança deste grupo que já existe? Tem alguém aqui que queira ajudar como secretário do grupo? Então, o tempo todo verificar isso e encaminhar essas pessoas que têm o perfil ou que se mostram desejosas, para que elas sejam treinadas com o conteúdo deste curso Visão e Prática dos Grupos da Igreja Simples. Essas pessoas podem ser encaminhadas para fazer esse curso formalmente. Ah, chegamos aqui, temos 10 ou 15 ou 5 ou 7. Então vamos fazer um evento na igreja para treinamento dessas pessoas. Ou pode ser que seja apenas aquela pessoa do seu grupo que você vai visitar e vai abrir a apostila com ela e vai então ter essa oportunidade de trocar ideias e explicando passo a passo para que ela compreenda todas as implicações dessa função que ela deseja, que ela deseja então assumir e possa ser capacitada e treinada então nesta função, tá certo? A gente tem essa disponibilidade de conteúdo aqui na videoaula, mas a gente sempre indica, né? A videoaula ela é muito importante, ela tem o seu lugar para cobrir aí uma certa lacuna, para que as pessoas possam acessar o conteúdo de qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer dispositivo, mas nada substitui realmente você sentar com o seu líder, com o seu coordenador, e ele então ter a oportunidade de treinar você pessoalmente, com essa interação, com oração, né, com um amplo espaço para tirar dúvidas, enfim, vale a pena. Mas o importante é que sempre haja envio de interessados para esse treinamento. Essa é uma rotina que tem que ser implementada. Senão, passa ano, sai ano, o grupo fica ali sem novos líderes. Um grupo tem que continuamente produzir novos líderes, isso é muito importante. Uma
uma outra rotina que deve ser implementada é pelo menos de um encontro anual de todos os integrantes, de todos os grupos na igreja. É a oportunidade que todos se juntam em um grande grupo, é também uma oportunidade, essa reunião deve ser usada para compartilhar, testemunhos sobre o que Deus realizou ao longo desse tempo, o que está realizando nos grupos. É uma reunião para motivar, é uma reunião para animar, é uma reunião para que a gente realmente, na edificação mútua, saia realmente mais disposto a continuar servindo ao Senhor no âmbito dos grupos da igreja simples. Então é isso que gostaríamos de dizer sobre rotina, sobre a agenda dos grupos da igreja simples. Mas eu preciso falar também sobre recessos facultativos dos grupos da igreja simples. Especialmente se você não é membro da Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto, talvez você vá achar isso um pouco diferente, né? Estranho até, mas na nossa igreja, muita gente viaja no final do ano, no mês de janeiro, até às vezes até ali um pouco depois, até o período de carnaval, do recesso de carnaval, é um período que a gente tem um fluxo grande, né, de idas e vindas. Muitas famílias marcam suas férias para esse período e também para o mês de julho. Por isso, na nossa igreja, a gente tem esse período como um período de recesso facultativo. Os grupos podem pausar as suas reuniões nesse período e podem retomá-las em seguida, mas veja, o recesso é facultativo. O grupo que quiser continuar funcionando, se reunindo, vai continuar. Isso vai ser informado no aplicativo da igreja. A gente vai saber: olha, nesse mês nós temos tais e tais grupos que estão funcionando e tais grupos que estão em recesso. É uma distinção aqui da igreja de São José do Rio Preto. Isso não é uma regra, mas é assim que funciona por aqui. Terceira coisa importante a destacar nesse encontro são as regras de convivência. Os GIs caminham atentando para 7 regras de convívio. Essas regras são importantes para a gente manter o giz dentro da sua trilha, né, para que ele não descambe para uma outra coisa. Que regras são essas? Primeira regra é que para participar do giz você não precisa ser um especialista em Bíblia. Os encontros, como a gente tem dito, não são encontros teológicos, de formação teológica, são de formação cristã, né, de prática cristã. Então, se você tem interesse em conhecer mais sobre a palavra de Deus, venha, é o lugar certo para isso, tá certo? Não é necessário a pessoa ser especialista em Bíblia. Então a gente não acha esquisito se a gente de repente disser, vamos abrir agora no livro de Sofonias, capítulo 1, e você não souber onde é. Pode dizer, ó, gente, onde é esse livro aí? Nem sabia que tinha esse livro. E aí você vai ter pessoas ali dizendo, não, é aqui, ó, tá aqui a passagem e tal. Você não precisa ser um especialista em Bíblia para participar de um dias, ok? Primeira regra é esta. Segunda regra é que a gente respeita o ritmo de aprendizagem, e não apenas o ritmo de aprendizagem, mas também a sua personalidade, a sua privacidade. Você não será forçado a chegar lá e se expor. Não, venha, participe. E conforme você for participando, você vai se sentindo mais à vontade, você conseguiu estabelecer vínculos, você já tem pessoas que você pode dizer, eu creio que aqui eu agora encontrei um amigo, né? Você vai podendo se abrir conforme Deus for trabalhando no seu coração e com toda a liberdade, né? Que tem a ver aí com a sua configuração, com a sua personalidade. Nós vamos entender também que você tem o seu próprio ritmo para aprender os conceitos bíblicos, as verdades bíblicas, e a gente vai respeitar isso. Segunda regra é essa: respeito ao ritmo de aprendizagem, à personalidade e à privacidade de cada um. Terceira regra: nos dias as pessoas estudam a Bíblia dialogando e discutindo. Então, não é como num sermão, num culto dominical em que a pessoa está pregando lá na frente e você fica apenas ouvindo. Não. No GIS você pode falar, você pode emitir a sua opinião, pode perguntar sobre aquele texto, ou sobre o significado disso que está sendo ensinado. O importante é que você não monopolize a discussão, né? Você precisa entender que é importante também dar espaço para que outros também perguntem, para que outros também participem. Mas esta é a ideia, essa é a terceira regra. No GIS, as pessoas estudam a Bíblia, dialogando e discutindo a palavra de Deus. Quarta regra, nós expressamos cordialidade, mansidão, empatia. Sim, nós cremos que a Bíblia é a verdade,
que as doutrinas que emanam dela são doutrinas sadias, e a gente abraça essas doutrinas de todo o nosso coração, mas a gente faz isso sem desrespeitar pessoas de outras crenças, que abraçam outros valores. Então, se chega alguém na nossa reunião, no nosso grupo, que pensa diferente, que tem outra posição, às vezes nem acreditando que a Bíblia seja a palavra de Deus, isso não é motivo para desprezar essa pessoa. A gente vai tratar essa pessoa com cordialidade, a gente vai tratar essa pessoa com mansidão e vamos buscar ser empáticos com essa pessoa, tá certo? Quarta regra de participação, de convivência do GIS: expressar cordialidade, mansidão e simpatia. Mas tem uma quinta regra, que é não criar polêmicas em torno de doutrinas que são secundárias ou doutrinas muito complicadas. Por exemplo, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 13, a partir do verso 1, tem um monstro, né, uma besta que emerge do mar. Essa besta, ela representa o quê? Ou quem, né? Aí tem várias teorias, uns vão dizer: "Ó, ela representa, sei lá, o poder político", outros vão dizer: "Não, a besta representa o anticristo", e por aí vai. Existem teses diferentes, leituras diferentes desse texto. Eh, Veja, se você está ali estudando com o teu grupo e alguém quiser levantar uma discussão sobre essas coisas, normalmente a gente orienta os líderes: olha, vamos voltar para o tema do nosso estudo, e a posição da igreja presbiteriana sobre esse assunto é essa. Ou se você não souber a posição, né, a gente sempre diz aos líderes, diga: olha, eu vou buscar essa resposta para trazer em outro estudo, mas que a gente retorne rapidamente ao roteiro do estudo. Porque o objetivo do grupo não é tratar dessas questões, né? Também não é tratar de questões teológicas intrincadas. Isso a gente tem instâncias específicas, né? Temos os cursos da igreja que são feitos com essa finalidade, né? Temos a escola dominical, mas o objetivo do grupo é outro. Então, é a quinta regra de convivência, né? Não criar polêmica em torno de doutrinas secundárias ou doutrinas muito complicadas. Mas tem uma sexta regra de convivência. A sexta regra é não menosprezar ninguém, não desconsiderar ninguém por conta de suas convicções políticas, especialmente em época de eleição, aqueles chamados anos eleitorais, né, que está todo mundo ali com sangue meio fervendo e também cheio de questões na cabeça, fervilhando ali, de certa maneira, querendo compartilhar suas ideias. Então, eh, o lugar para compartilhar essas ideias, essas ideias de ordem ideológica, política, não é o grupo da igreja simples. Nesse grupo, de repente, se chega uma pessoa expondo o seu ponto de vista, a gente acolhe essa pessoa. Lembra com aquilo que a gente viu lá atrás, com mansidão, com todo o respeito, com cordialidade, com empatia, mas a gente vai ajudar, vai pedir a direção de Deus para que a gente possa encaminhar essa pessoa para a compreensão. Olha, aqui não é o espaço, a gente não discute essas questões aqui, respeitamos demais a sua posição, demonstrando todo o respeito à pessoa por sua convicção, e isso nos encaminha para a sétima regra de convivência. Sexta regra é não menosprezar ninguém por causa da sua convicção política. E a sétima regra é não mencionar, não discutir, não defender no grupo da igreja simples ideologias ou partidos ou candidatos ou plataformas políticas. A gente entende isso. O grupo tem uma finalidade. E a gente precisa encaminhar o grupo para essa finalidade que a gente conheceu no segundo encontro. Lembra da finalidade ali da missão dos grupos da Igreja Simples? Levar as pessoas a conhecer, a amar, a servir ao Senhor Jesus Cristo, levar as pessoas a conhecer as ordenanças da palavra de Deus. Esse é o objetivo dos grupos. Então, eles não existem para discussão política. E nesses termos também, os dados privativos ali do grupo, né? Então você está no grupo, imagine lá que você esteja em um grupo de WhatsApp, né? De um aplicativo que foi criado para marcar as reuniões, para atualizar o pessoal, e nem todo mundo está usando o aplicativo da igreja ainda. A ideia é exatamente essa, que você não use essas informações para mandar eh, eh, vídeos e conteúdo sobre o seu candidato político ou coisa assim, a sua plataforma que você defende ou que você abraça, mas a gente entende como sétima regra que o foco dos grupos é cumprir essa missão,
que consta no encontro 2, lá na seção 2.1 da sua apostila. Levar as pessoas a conhecer a Cristo, a conhecer as ordenanças de Deus, a cumprir a palavra de Deus e a viver o discipulado de Jesus. Sétima regra, esse é o foco. Nós vamos nos ater a ele com muito carinho. Regras de convivência. Todas essas regras convergem para uma coisa: os nossos grupos, o nosso propósito é que eles sejam configurados como grupos realmente missionais. E tem um servo de Deus que já está na glória do Senhor, né, mas que abençoou muito a igreja aqui, chamado Tim Keller. Ele vai dizer alguma coisa interessante sobre isso. Ele diz como é que um grupo pequeno pode ser verdadeiramente missional. Preste atenção na palavra de Keller. Ele diz assim: a perspectiva missional pode e deve invadir todas as áreas da igreja. Analisemos como um pequeno grupo missional poderia ser. Seus participantes amam a cidade, falam de modo positivo sobre ela. Falam numa linguagem livre de frases e termos tribais ou técnicos que denotem um sentimento de superioridade. Então é isso. Já imaginou que incômodo? Uma pessoa chega num grupo e aquele grupo usa um vocabulário teológico tão elevado que os leigos, as pessoas que chegam ficam: eles estão falando sobre o quê?". Não, a gente usa uma linguagem simples nos grupos. Também a gente não usa uma linguagem desdenhosa, uma linguagem em que a gente diminua outras pessoas, ou outros grupos sociais, ou enfim, a gente usa uma linguagem em que a gente respeita todos os seres humanos como criados à imagem e semelhança de Deus, e temos essa convicção de que estamos estabelecidos aqui como agentes da missão para compartilhar o amor de Deus e a palavra de Deus com todas as pessoas. Então a gente usa uma linguagem respeitosa, não uma linguagem desdenhosa ou beligerante. Keller diz mais, ele diz: no estudo bíblico, aplicam o evangelho às histórias e preocupações dos membros de sua cultura, e esse grupo é nitidamente interessado e engajado com a literatura, as artes e a filosofia da cultura ao redor, e conseguem discutir tudo isso de maneira apreciativa, mas crítica. Revelam imensa preocupação com os pobres, são generosos em suas finanças, exibem pureza e respeito pelo sexo oposto, são humildes em relação às pessoas de outras raças e culturas, assim como em relação a outros cristãos e igrejas. Giz grupos de igrejas simples configurados de uma forma missional, configurados para cumprir a missão de Jesus Cristo. É isso que nós desejamos. Giz que funcionam assim podem, na dependência de Deus, testemunhar, ganhar vidas para o reino do Senhor Jesus Cristo. Dito isto, agora você já tem as informações iniciais, afinal de contas, agora você já sabe onde vai acontecer a reunião, como ela acontece, quais são as regras de convivência, afinal de contas, o que levar agora? Você vai para a reunião, o que você deve levar para esta reunião? Se você for uma pessoa analógica, certamente você vai querer levar a sua Bíblia. Leve a sua Bíblia impressa. Nós utilizamos nas nossas reuniões a Bíblia Almeida Revista e Atualizada. Você deve levar a sua Bíblia também, se você gosta de anotar, né? Quem sabe você pode levar ali o seu material para anotações, o seu exemplar impresso também do Inário Novo Cântico, que é o inário usado por nossa igreja, e lá no grupo serão disponibilizados os cadernos de cânticos da Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto. Mas pode ser que você seja também uma pessoa mais digital. Então você vai levar o seu dispositivo digital, seu tablet ou seu smartphone, seu celular, né? E entenda, você terá o aplicativo da IPB Rio Preto. Nesse aplicativo você já encontra Bíblia e Inário. Também o caderno de cânticos da igreja está disponível em formato PDF, em formato de livro eletrônico na página do Ministério de Música da nossa igreja, no site da nossa igreja. Entrando no site, pode buscar lá Ministério de Música e você já vai para a página do Ministério. Lá você encontra os arquivos, né, do Inário Novo Cântico e também o arquivo do nosso caderno de cânticos atualizado, a última versão do caderno de cânticos. Alguns conteúdos também vão estar disponíveis aí eletronicamente pelo aplicativo da Right Now Media. Right Now Media é a nossa plataforma de estudos bíblicos. Essa plataforma está disponível para você
com muito conteúdo interessante para você conhecer, para você ser edificado juntamente com a sua família, e você vai encontrar também muita coisa que será estudada nos grupos disponível nesta plataforma. Então esses são os recursos do GIS, né? Os GIS utilizam as mídias, o site da igreja, o boletim da igreja, as redes sociais, os serviços, a secretaria da igreja, o aplicativo para divulgar e colaborar com as atividades. Então, nós temos esses chamados recursos gerais, que são, por exemplo, os recursos em PDF. Por exemplo, o PDF desse treinamento está disponível aí na plataforma do curso, né? Você está fazendo a videoaula, você tem o acesso ao PDF do treinamento, mas também está na página dos grupos da Igreja Simples do site da nossa igreja, em ipbriopreto.org.br. Os participantes do GIS são vinculados ao aplicativo da IPB Rio Preto e também a grupos de WhatsApp para louvar ao Senhor. Nós temos o Inário Novo Cântico e o caderno de cânticos, que é compilado por mim, e a gente sempre está aí atualizando esse caderno para ele corresponder àquilo que está sendo cantado na igreja, sempre com essa preocupação para que o conteúdo seja sadio, seja conforme a boa doutrina cristã. O boletim da igreja é um espaço também para atualização de informações, outras questões que são relevantes para os grupos. A secretaria da igreja também pode ser acionada para fornecer suporte tanto para os líderes, como também para você que é integrante, você que quer informações sobre os nossos grupos. E temos esses conteúdos que são estudados. Os conteúdos são adquiridos de editoras, né? Temos a editora Cultura Cristã, que fornece bons conteúdos. Às vezes compramos também, adquirimos materiais de outras editoras. Temos os escritos dos pastores. Há na página dos grupos da Igreja Simples vários estudos disponíveis lá. Só buscar estudos para os grupos da Igreja Simples, você vai encontrar material no nosso site. Os sermões também pregados no domingo. No nosso boletim, a gente coloca um encarte com um guia, um roteiro, ou pelo menos um auxílio para uso nos grupos da Igreja Simples, na reunião da semana seguinte, sempre baseado no sermão pregado no domingo. E temos esses conteúdos, como mencionamos, da plataforma Right Now Media. Esses conteúdos também podem ser sugeridos pelos membros do grupo. Vamos dizer que uma pessoa lá do grupo diga: ah, seria interessante estudarmos tal assunto. Ela pode sugerir isso ao líder do grupo, o líder do grupo pode passar isso para o coordenador, e a partir daí isso pode desdobrar-se no sentido de estabelecermos um novo material, adquirirmos um material para preencher essa lacuna, né? Vendo que isso vai ser edificante, vai ser uma bênção para a vida do grupo e para a vida da igreja. O interessante é você entender isso, que existe essa gestão dos conteúdos, essa gestão é feita pelo coordenador. E todos os conteúdos, eles são aprovados por mim, né? Passam pelo pastor efetivo, para a gente assegurar que aquilo que está sendo dado como alimento nos grupos é consistente com a doutrina, a boa doutrina da palavra de Deus, com a nossa confessionalidade, com a nossa fé reformada.